Gostaria de agradecer ao Dr. Oscar pela brilhante exposição, rigorosamente no tempo. E chamar a nossa última expositora, a doutora Paula Vale de Andrade, que nós já ouvimos, né? E agora vamos ouvir um pouco mais, por 15 minutos. Bom, muito obrigado a todos, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade e a honra de estar nesta mesa. Nós em Portugal dizemos que não há almoços grátis. Aqui no Brasil eu aprendi que não há boleias grátis, porque eu vim de boleia com o professor Osvaldo Fernandes e rapidamente tive o desafio de estar aqui. Eu não tenho nada preparado no sentido mais formal, acho que expliquei ontem de uma forma alargada e agradeço o tempo que tive para explicar a política portuguesa, o modelo português. Tenho conversado com muita gente nos corredores e acho que é responsabilidade minha e responsabilidade do país que represento e que teve esta ousadia, à semelhança de países que têm também dado passos importantes nesta área. Somos pequenos, mas marcamos a diferença. E esta questão de Portugal tem responsabilidade do ponto de vista internacional e tem dever de partilhar aquilo que foi a nossa experiência. Não com o intuito de ensinar ninguém, mas pelo menos evitar que alguém cometa os mesmos erros que nós cometemos, porque também cometemos muitos erros neste processo. 2 ou 3 notas de uma forma muito simples. Em relação ao Brasil, políticas públicas e o desafio, tic-tac, tic-tac, o calendário não para. Vocês têm um desafio, têm 1 ano e pouco, para agir enquanto técnicos de uma forma credível, sustentada e tecnicamente validada. Porque senão alguém o vai fazer. E de facto, ou neste movimento em que há uma série de compromissos internacionais, do ponto de vista, há uma agenda política, há uma agenda económica, o Brasil vai ter uma projeção internacional e nós não nos vamos iludir. Vai haver, se os técnicos não se unirem e não encontrarem um caminho rapidamente para chegar a propostas concretas de atuar, as coisas vão acontecer de alguma maneira. Nós vivemos isso em Portugal, a uma escala pequenita, não é? Mas também tivemos isso. Tivemos a Expo 98, tivemos o Euro 2004. Aquilo que nós precisávamos, de alguma forma, e falar disto com alguma franqueza, é também, ok, há um calendário, há um investimento, há uma agenda a cumprir, vamos apanhar. Às vezes, o ótimo é inimigo do bom. E é óbvio que quando nós falamos de redução de danos, direitos humanos, políticas das drogas, o ideal era um mundo perfeito, onde não houvesse criminalização do consumo das drogas, onde não houvesse tudo isto que nós acabámos de descrever, em que a multiplicação do valor da cocaína, da produção ao consumo, é a grande ordem de razão, porque se mata, porque se guerreia, porque é um comércio, é uma geoestratégia internacional da droga que tem muito mais para além daquilo que nós possamos encontrar aqui. Outra questão tem a ver humanismo, mas pragmatismo. Vamos atuar, vamos fazer propostas concretas. Se há abertura se há investimento da parte governamental, vamos fazer propostas concretas. Ouvi até já aí de alguns movimentos de corredor e que vão ser criados. Vamos chocalhar o Brasil. Vamos, de alguma forma, apresentar concretamente. Vamos utilizar metodologias de intervenção rápida. Há algumas coisas. O Rapid Assessment and Response é um mecanismo de diagnóstico rápido que nós utilizamos muito na questão da redução de danos. Ir para a rua, 1 mês depois está feito um projeto, 1 mês e meio depois está a intervenção a acontecer. É óbvio que não se pode criar gabinetes de raiz, não se pode criar hospitais e centros de acolhimento de raiz, mas pode-se pegar em pavilhões móveis, montar num sítio e atuar e fazer uma intervenção. Foi isto que nós fizemos no Casal Ventoso. Em 3 meses tínhamos um gabinete de apoio, em 3 meses tínhamos equipas de rua, tínhamos um centro de acolhimento de retaguarda e isto funcionava como placa giratória para um encaminhamento de pessoas para tratamento, estabilização, primeiros cuidados. Vamos meter a mão na massa. Vamos, não me metam, o desafio está do vosso lado, eu só posso ajudar por e-mail e nas poucas coisas que tiver aqui a oportunidade de estar. O Brasil tem um papel determinante, precisamente pela sua dimensão. O comboio ou o trem já não vai parar. Há alguns movimentos a nível internacionais e as instâncias internacionais não podem continuar a ficar surdas àquilo que tem sido um movimento de pequenos países, mas que têm feito a diferença.
a regulamentação do consumo de algumas substâncias, a questão da descriminalização está em cima da mesa. E ela não vai sair de cima da mesa. Eu sou uma otimista por natureza. E acredito que a nossa geração vai ver isso acontecer. Seriamente acredito nisto. E assim, a responsabilidade das instâncias internacionais não podem continuar a desresponsabilizar-se daquilo que está a acontecer. Todos os dias morre gente. Vamos pôr o exemplo, ponham os olhos no exemplo da Igreja, a Igreja Católica, o AIDS e a África. Eles hoje são responsáveis por terem morto milhares de pessoas. É criminoso. O Papa Francisco tem pedido desculpa, mas as desculpas não se pedem, evitam-se. E quando há evidência científica que nos diz que o caminho não é por aí, a nós técnicos compete-nos agir. Mas compete-nos agir, falar, discutir, ouvir dentro da sala, mas agir lá fora. E agir e fazê-lo concretamente. Da minha parte, em aquilo que eu puder ajudar, eu abro os e-mails e eu respondo aos e-mails. Aquilo que nós pudermos, eu trabalhei na área da redução de riscos, trabalho de proximidade, questão da comunicação também. Às vezes há um embate, só uma história muito pequenina. Uma vez a minha mãe dizia-me assim: ai, filha, esta coisa da redução de danos, isto é desistir das pessoas, é quase criminoso. Oi, ó mãe, sou responsável nacional da redução de danos. Mas tu não trabalhas das equipas de rua, das coisas. Vamos ser sábios. Às vezes o jogo de palavras, não se apanham moscas com fel, com vinagre, não é? Apanham-se com mel. Às vezes nós temos um discurso que é um discurso de embate e de direitos, quase de pelágio constante. Vamos ser sábios a comunicar, chamar os mídias, ver o trabalho de rua, ver o que é cuidar de pessoas na rua, ver o que é mudar e o que é vidas mudar. E aí, provavelmente, o cidadão comum vai perceber um bocadinho o que é o trabalho de proximidade, o que é o vosso trabalho no dia-a-dia. Eu acredito seriamente que o trem já não vai parar, que nós estamos a viver momentos de grande mudança e sinto-me uma privilegiada de poder estar e de estar a acompanhar este movimento no Brasil. Muito obrigado por me terem convidado para estar aqui, muito obrigado por me terem convidado para estar em Brasília. Foi um prazer.